Olá pessoal, bom dia. Em um vídeo anterior, eu mostrei para vocês o efeito positivo de adubações orgânicas no pH do solo. Hoje eu vou mostrar para vocês que solos que recebem adubações orgânicas com frequência, o teor de fósforo e a disponibilidade de fósforo para as plantas aumentam significativamente e as plantas apresentam uma boa resposta a essas adubações orgânicas em função também desse aumento de fósforo no solo. Como sempre, eu pego alguns trabalhos na literatura para explicar melhor o que realmente está acontecendo no solo. Então, aqui, um trabalho com o título Características de adubos orgânicos, efeitos no solo e no desempenho da bananeira. Então, um trabalho de adubação orgânica de bananeira, feita pela Daniela e Helena Miller, né, da Universidade Federal do Mato Grosso. Eu achei bem interessante esse trabalho, pelo fato da autora ter utilizado vários adubos orgânicos, né? Esterco bovino curtido, acompanhando a seta na parte de baixo, esterco bovino curtido, esterco de aves curtido, efluentes de suínos, proveniente de lavagem de pocilgas, né? E composto orgânico, feito com esses três adubos orgânicos, né? Utilizando bagaço de cana e torta de filtro de usina de cana-de-açúcar. Então, essa foi a compostagem. Então, o T4, T5 e T6 são compostos orgânicos feitos com esse material, bagaço de cana e torta de filtro. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse trabalho foi os teores relativamente baixos dos estercos animais. Então, no T1 aqui, que é o esterco bovino, pelo fato dele estar curtido, um teor relativamente baixo de nitrogênio, tá certo? E baixo de potássio. E o T2, que é o esterco de aves, 1,6% de nitrogênio é relativamente baixo. A gente já viu em outros vídeos que chega a 3,5%, e de potássio 2,22%, né, que geralmente está próximo de 3%. Então, mostrando que, né, que durante o processo de você curtir o esterco, deixar o material no tempo, ele perde muito nitrogênio por volatilização e por lixiviação e potássio por lixiviação, por lavagem, né? Então, a gente, em culturas perenes, como frutíferas, no caso da banana, de café, a gente pode utilizar o esterco fresco mesmo, tá certo? Porque a gente faz as adubações mais a nível superficial, o sistema radicular está bem protegido, então não tem problema. Então, o ideal é que a gente utilize o esterco mais fresco possível. E no processo de compostagem também, quanto mais fresco o material for utilizado, melhor o aproveitamento dos nutrientes que estão nele, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. E outro ponto interessante é o uso do efluente de suínos, né? Com teores relativamente baixos de nutrientes, né? Mas que quando se faz a compostagem, que é o T6 aqui, a gente obtém um composto com teor até bom de nitrogênio, bom de fósforo e baixo de potássio, tá certo? Mas, se a gente quiser fazer o balanceamento da adubação, a gente pode só aplicar uma fonte de potássio e aproveitar o nitrogênio e o fósforo, mostrando, né, o potencial do aproveitamento de todo o resíduo que a gente tem na propriedade. E o composto orgânico T4 e T5, feito com os estercos curtidos, com os teores também um pouco mais baixos de nutrientes em função do uso do esterco curtido. Se tivesse sido feito o uso do esterco fresco, né, a gente certamente teria um valor maior, né? Então, a gente deve procurar, né, ou usar o esterco fresco mais rapidamente ou utilizar ele na compostagem. Tá ok? E aqui foi feito o seguinte procedimento. Eu peguei a composição dos vários estercos utilizados, né? Esses dados eu calculei, não está no trabalho, né? Mas eu usei os dados do trabalho e simulei uma aplicação de 20 toneladas por hectare de cada um desses adubos orgânicos. E a entrada dos nutrientes em função da composição mineral, composição química dos compostos orgânicos, de seu teor de umidade ou teor de matéria seca,
foram essas aqui, tá certo? Então a gente vê realmente uma boa entrada de nitrogênio, de fósforo também, acompanhando a seta, de potássio, de cálcio e também de magnésio, tá certo? Então, se a gente for observar aqui na média, a gente está entrando nas adubações orgânicas mais cálcio, então, em função principalmente, né, dos estercos de aves, que tem um alto teor de cálcio, tá certo? Tá sendo, então, os teores de cálcio maiores, depois vem fósforo, as quantidades de fósforo também foram bem altas, depois de nitrogênio, tá certo? E depois de potássio. E, por último, de magnésio. Então, a gente está observando, no caso do fósforo, que é o nosso principal objetivo, uma grande quantidade de fósforo no sistema, né, no solo, em função das adubações orgânicas. Eu peguei um outro trabalho dos autores Soares e colaboradores de 2008, que a gente vai deixar citado no final da apresentação, tá certo? E as saídas em função da extração de nutrientes do solo pela colheita dos frutos, remoção de nutrientes pela colheita dos frutos. Então, com relação à variedade Pratanã, o autor observou que sai, no caso da Pratanã, 22,5 quilos por hectare de nitrogênio, 3,2 de fósforo, 63,5 de potássio, 20,2 de cálcio e 3,2 de magnésio. E no caso da variedade Granine, que é muito parecida com a variedade Nanicão, que a produtividade é bem maior, você tem uma extração bem maior de nutrientes também, tá certo? Mas mostrando o quê? Uma extração, uma retirada do solo maior de potássio, tá certo? Acompanhando a seta aqui, depois de nitrogênio, depois de cálcio, tá certo? Depois de fósforo e de magnésio. Então, a gente vê que a exportação a retirada de fósforo do solo em função da colheita do cacho de banana é relativamente muito menor, né, do que a quantidade de fósforo colocada através das adubações orgânicas. Então, essa é a principal razão do aumento de fósforo no solo em função das adubações orgânicas, tá certo? Isso a gente observa para praticamente todas as culturas. A maioria das culturas exportam mais potássio, depois nitrogênio e depois cálcio. A maioria. E o fósforo é muito pouco exportado pela maioria das culturas. Utilizando os dados deste mesmo trabalho de adubação de bananeira, né, eu calculei as quantidades de estercos, né, de adubos orgânicos aplicada por planta por ano, tá certo? Em função da quantidade de nitrogênio que a bananeira necessitava. Então, a autora colocou 170 mais ou menos gramas de nitrogênio por planta e fazendo os cálculos a gente tem essas quantidades aqui. 28 de esterco bovino curtido, 14,8 de esterco de aves e assim sucessivamente, tá certo? E pelos dados que estão no trabalho, né, a gente observa uma variação muito significativa no teor de fósforo após um ano de cultivo, usando essas quantidades aqui por planta. Então, na parcela que foi adubada com esterco bovino curtido, de 75 para 261, esterco de aves curtido de 52 para 314 e assim sucessivamente. Então, a gente observa aumento significativo de fósforo em todos os tratamentos, tá certo? Inclusive no uso do efluente suínos, tá certo? Então, mostrando realmente esse efeito muito significativo de adubações orgânicas no teor de fósforo no solo, ok? Com relação às produções obtidas, né? A gente observa que acompanhando a seta, né? O peso do cacho, a massa do cacho, né? Foi praticamente igual, né? Bem próxima, não teve diferença significativa entre os adubos orgânicos, mas mostrando aqui que o uso de esterco de aves, tá certo? E o composto orgânico feito com esterco de aves, numericamente foram um pouco superiores, tá certo? Mostrando
que praticamente a bananeira respondeu a todos os adubos orgânicos aplicados, tá certo? Mostrando o potencial de uso de vários adubos orgânicos, inclusive estercos dos animais curtidos, né? E efluentes também de pocilga e de outras instalações de animais. Aqui já é um outro trabalho na cultura do cafeeiro. Os autores, o autor, né, Valarini, 2005, a gente vai deixar a citação no final, e ele calculou, né, a remoção de nutrientes pela colheita do café, tá certo? E utilizou várias cultivares. Então, na média de todas essas cultivares aqui, ele observou que o potássio é o elemento mais extraído pela cultura. Então, aqui quilogramas por hectare, 185 mais ou menos quilogramas de potássio, depois nitrogênio, depois cálcio, magnésio, enxofre e, por último, fósforo. Então, mostrando aquele mesmo comportamento da bananeira lá. Alta exportação de potássio e nitrogênio, depois cálcio. Tá certo? E aqui, um outro ponto que me chamou muita atenção é a quantidade de nutrientes que fica na casca do café, que é removida pela casca. Então, grande parte do nutriente exportado pela cultura fica na casca do café, principalmente o potássio, depois o nitrogênio, cálcio, tá certo? Enxofre, fósforo e magnésio. Então, mostrando, né, que a gente tem que aproveitar o máximo possível essa casca de café. Ela deve retornar ao sistema das lavouras, né, ou na compostagem. Então, a gente já chamou a atenção em um vídeo sobre compostagem da importância de se aproveitar ao máximo, né, os resíduos, né, rico em potássio, porque é o elemento realmente mais exportado, um dos elementos mais necessários para a cultura, para a gente obter altas produtividades. E no grão de café processado, né, a gente observa a extração um teor maior de nitrogênio, depois de potássio, cálcio, magnésio, enxofre e, por último, fósforo, tá certo? Então, esses dados aí, juntamente com os dados que a gente mostrou de bananeira, né, mostram realmente que a extração de fósforo é relativamente pequena. Isso acontece praticamente para todas as culturas e que as adubações orgânicas incorporam bastante fósforo no solo. Esse aqui é um outro trabalho. É um trabalho bem interessante, porque foi conduzido durante 4 anos com adubações orgânicas usando esterco de galinha, tá certo? Foram 6 tratamentos. O primeiro tratamento é a testemunha que não recebeu as adubações com adubos minerais, tá certo? Ao longo de 4 anos. O T2, as plantas receberam adubação mineral exclusiva, só o uso de adubos minerais. E de T3 a T6, parte dos adubos minerais foi substituída por esterco de galinha. Então, no T3, utilizou-se 2 toneladas por hectare de esterco de galinha, no T4, 5, no T5, 10 toneladas por hectare, e no T6, 20 toneladas por hectare. À medida que foi aumentando a quantidade de esterco de galinha, foi reduzindo a quantidade de adubo mineral utilizada. E a gente observa nos dados relativos ao fósforo, que é o ponto de interesse nosso aqui, foram feitas análises de solo durante os 3 anos de colheita do café, tá certo? E observou-se que na testemunha que não recebeu adubação, o teor de fósforo no solo ficou 22 ppm, que é miligrama por decímetro cúbico. No caso do adubo mineral, 46, e os tratamentos que receberam adubação orgânica com esterco de galinha, à medida que aumentou a dose do esterco de galinha, o teor de fósforo foi aumentando muito no solo. Então, aqui 2,5 toneladas, 5, 10 e 20 toneladas. Então, observando essa figura na parte de baixo aqui, em relação ao fósforo, né? A gente observa de forma mais fácil esse aumento significativo de fósforo no solo, principalmente quando se utiliza doses maiores, 10 toneladas por hectare e 20 toneladas por hectare.
No caso do enxofre, ficou mais estável, tá certo? Em função da menor entrada, né? Tá certo? E no caso do cálcio, é outro que chama atenção, um aumento significativo do aumento do cálcio nas adubações orgânicas, tá certo? Então a gente viu que o esterco de galinha é muito rico em cálcio, então por isso esse aumento, né? Entra muito e exporta menos, então a tendência é acumular no sistema. E com relação a magnésio e potássio, né? A gente observa que os níveis ficaram mais ou menos estáveis, em função do magnésio, em função da baixa entrada, e do potássio, apesar de entrar bastante potássio com as adubações orgânicas, né? A exportação é muito grande, então por isso que os teores no solo ficam mais baixos mesmo, tá certo? Esse é o comportamento para a grande maioria das culturas. E neste trabalho, o autor avaliou a produção das plantas durante 3 safras, tá certo? E aqui, acompanhando a seta, a gente tem a soma das 3 safras, mostrando que os tratamentos que deram maior produção de café, né? É o que recebeu 2,5 toneladas de esterco de galinha mais adubos minerais e 5 toneladas de esterco de galinha, mostrando que esses tratamentos aqui certamente foram os mais econômicos, né? Pelo fato de quando você passou para 10 toneladas e 20 toneladas de esterco de galinha, as plantas não responderam muito bem, tá certo? Então, mostrando que o uso racional da esterco de galinha pode realmente trazer um benefício muito grande em termos de produção, em termos de qualidade de solo também, tá certo? Bom, fazendo umas considerações finais aqui sobre adubações orgânicas e fósforo no solo, o fósforo realmente é um nutriente muito essencial para a maioria das culturas. Ele é muito importante no início do desenvolvimento das plantas, para a formação de um bom sistema radicular, formação de grãos também, maturação dos frutos, tudo isso o fósforo faz parte, então é um elemento muito essencial. A sua deficiência afeta o vigor da planta, o crescimento da planta, a planta cresce menos e com isso produz menos. No Brasil é um dos nutrientes mais utilizados na agricultura, tá certo? Em função da dinâmica do fósforo no solo, os nossos solos brasileiros absorvem muito o fósforo, né? Retém, fixa muito fósforo, né? E deixa pouco fósforo disponível. Então, por isso que a gente tem que utilizar muito e a planta aproveita pouco, tá certo? E um ponto interessante aqui das adubações orgânicas é que a adubação orgânica aumenta muito essa disponibilidade de fósforo para as culturas, pelo fato de aportar bastante fósforo para o sistema, então entrar bastante fósforo, pelo fato também das adubações elevar o pH e com isso menos fósforo fica dissolvido no solo, aumentar a CTC também do solo, diminuir o contato do fósforo com a argila, né? Que é a argila que retém o fósforo de forma mais forte, né? Então, os adubos orgânicos, né, protegem, né, essas argilas e evita que o solo seja mais adsorvido, e o fósforo orgânico também ele é retido com menos força, né, pelo solo. Então, tudo isso faz com que o fósforo fique mais disponível para as culturas e a planta realmente tem uma boa resposta. Então, finalizando, né, a gente recomenda, eu sempre recomendei para os meus alunos, a gente recomenda sempre que possível realmente fazer adubações orgânicas, né? Eu aprendi muito disso com os fruticultores, né, de São Paulo, que utilizam muito adubo orgânico, né, no cultivo dos seus pomares, né? E aqui na nossa região da Zona da Mata, em função do alto custo dos adubos minerais, muitos fruticultores também passaram a utilizar cama de frango e estão realmente obtendo resultados muito bons, né, em termos de produção, de qualidade de fruta e redução do custo de produção. E um exemplo a nível nacional, que eu já assisti vários vídeos, do grupo Sequita, né? É um grupo que produz muita cenoura, beterraba, alho, repolho e outras culturas, né? E que
pelas reportagens que eu assisti em 2007, 2008, os sócios observaram também que teve um aumento muito expressivo dos adubos orgânicos, como eles cultivam uma grande área, eles têm, né, um custo muito elevado com os adubos. Então, eles começaram a procurar uma atividade que pudesse realmente fornecer adubos orgânicos, né, para a propriedade, para reduzir o custo de produção. Então, eles resolveram investir na pecuária leiteira, com o objetivo principal de produção de estercos animais, tá certo? Adubos orgânicos, né? E eles observaram que realmente os adubos orgânicos trouxeram para a propriedade uma redução de custo de produção das lavouras, em função da substituição dos adubos minerais, e um aumento de produtividade. Então, mostrando aí esse potencial enorme das adubações orgânicas. Inclusive, um dos sócios, em um dos vídeos, ele afirma que realmente essa integração lavoura e pecuária foi o divisor de águas para o grupo, né? Em função dessa redução do custo de produção e desse aumento de produtividade das lavouras, principalmente em relação às hortaliças. Na minha visão, hortaliças realmente necessitam de uma boa adubação orgânica, e prova disso são aquelas hortas de fundos de quintais, onde as pessoas utilizam muito esterco, né? A gente observa ali produções muito boas de várias hortaliças, tá certo? Então, esse é a prova, né? A pessoa muitas vezes obtém o resultado e não sabe o porquê muitas vezes, né? Mas com certeza são os efeitos positivos das adubações orgânicas, tanto a nível de solo como a nível de nutrição das culturas. E o fósforo realmente é um elemento muito essencial para a maioria das culturas, e com as adubações orgânicas a gente passa a ter mais fósforo disponível para as culturas, tá certo? Bom, pessoal, essas são as literaturas que eu consultei. Todas têm dados muito interessantes, muito importantes, né? Espero que vocês acessem essas literaturas e buscam mais informações, tá certo? Bom, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.